Bom dia. Hoje eu vou ler com vocês Efésios capítulo 6, versículo de 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, amém. Essa é a Helena. Bom dia, graça e paz de Jesus, irmãos. Amém. Sente-se por um instante. Bênção estar aqui. Bênção poder repartir e abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Repartir essa porção do Evangelho tão necessária para esse dia de hoje com vocês. A nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades, contra os dominadores do mal, contra os espíritos da maldade que governam as regiões celestiais. Foi isso que a Helena leu. E é isso que nos falta discernimento e atenção hoje. Talvez seja um dos temas mais urgentes. E eu confesso para vocês que a minha vontade era falar outras coisas. Eu, quando fui encontrado pela palavra dos principados e potestades, até conversei com o Del, falei, eu vou pregar uma série sobre principados e potestades. Ele falou, vou, tipo num ar assim, Deus te abençoe, né? Mas é urgente, é necessário. É desconfortável, mas é necessário. E eu queria hoje ler com vocês. Antes disso, eu gostaria de fazer uma conclamação a você. Há um espírito disputando a sua atenção. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. E esse espírito que disputa a tua atenção age sorrateiramente. Então você pode estar com a tua mente conturbada em outro lugar. Você pode estar com a tua mente conturbada naquilo que você tem que fazer amanhã. Você pode estar com a tua mente conturbada com coisas que você trouxe para cá hoje, que impedem você de prestar atenção naquilo que o Senhor está falando. E você pode também estar com uma ferramenta muito próxima de você, que é essa. Essa talvez seja a ferramenta de maior distração que você pode encontrar. E você, como eu também, eu falo você porque, estou eu falando aqui, mas você e eu, a gente carrega a maior arma de distração moderna no bolso. De forma que você tem muita dificuldade de passar 2 horas sem segurar esse aparelho. No culto dos homens que teve aqui, eu fiz um desafio antes de começar o culto, o encontro dos homens. Eu desafiei aqueles homens naquele dia a desligarem o seu celular pelas próximas 2h30. Para o espanto de vocês, e eu testei, tá? Eu falei isso e fiquei testando. Acredito que menos da metade fez. E pessoas têm a dificuldade de não mexer no celular, mesmo que não haja necessidade. E aí você está pensando assim, mas você vai ler os versículos e eu preciso ler também. Não precisa, a Nath está lá, Nath, você combina comigo uma coisa? Todo versículo, se eu falar, você coloca, tá bom? Mas você tem que ler o celular para versículos. Se você pode, se você consegue, eu gostaria de te desafiar e atestar você mesmo. Você vai perceber o desconforto de ficar... Ixi, eu não posso nem falar 40 e 50 minutos, que era o que eu ia falar. 40 minutos sem o celular. Consegue, não? Consegue? Então tá bom. Juízes, capítulo 16, versículo de 4 a 21. Juízes 16, de 4 a 21. Eu ia falar para você, abra e deixa aberto, mas eu não posso mais falar para você agora, abra e deixa aberto. Só para você saber, então depois você lê na tua casa, tá? Juízes, capítulo 16, versículo de 4 a 21. O livro de Juízes conta a história dos juízes de Israel, certo? Eles viviam antes do período do reinado, e esse trecho que começa no livro de Juízes, no capítulo 13, e se estende até o capítulo 16, vai contar o período em que Sansão era juiz em Israel. E Sansão governou e foi juiz durante 20 anos em Israel. E ele fez muitas coisas. Se você é crente um pouco mais antigo,
Você sabe da história de Sansão, de cor, salteado, e você sabe tudo. Você já se vestiu de Sansão na escolinha dominical, você já colocou cabelo, você sabe. A história de Sansão é sabida por todos que conhecem a Bíblia. É uma das histórias mais faladas da Bíblia. E eu queria relembrar com você hoje, que a gente vai analisar o espírito da distração, o que nós estamos falando na série dos principados e potestades. Então, para começar, eu expliquei para vocês na primeira mensagem que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra seres humanos, mas há uma batalha que ocorre fora das coisas que a gente vê. É uma batalha que nos acomete no mundo espiritual, não apenas no mundo natural, de forma com que as coisas que a gente vê acontecendo no mundo natural são desdobramentos de algo maior que acontece no mundo espiritual. Vocês lembram? Eu falei para vocês da diferença dos textos de Mateus e Lucas, capítulo 1 e 2, para a visão de Apocalipse, capítulo 12, que mostra a mesma história, mas narrada por perspectivas absolutamente diferentes. De forma que a nossa luta de verdade não acontece só com as coisas que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente, com as pessoas que estão do nosso lado, senão com espíritos que se movem ao longo da história e encontram na nossa vida, na minha e na sua vida, um espaço para conseguir aquilo que eles querem. E a nossa luta reside onde? Em sair disso que o apóstolo Paulo chamou de ciladas, ou mais do que ciladas, astutas ciladas do diabo. Não são apenas ciladas, são coisas refinadas, requintadas, formas que o diabo usa ao longo da história, desde o começo até agora, para distrair, no caso nosso hoje, para nos distrair, para nos afastar do propósito, para nos levar para longe de Deus. Então são astutas ciladas. E o Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm que lutar contra isso, vocês têm que lutar contra essas coisas, vocês têm que se apoderar, é o que a Helena leu aqui no começo, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, porque sem isso vocês não conseguem. E hoje, irmãos, eu queria falar com vocês, o foco de hoje é o primeiro dos espíritos específicos. A primeira pregação foi um plano de fundo, agora eu quero entrar em espíritos específicos, e o primeiro é o espírito da distração. Por isso eu escolhi a história de Sansão e Dalila, para falar para vocês de como o espírito da distração age ao longo da história, e como hoje ele nos encontra também. E eu descobri isso, e eu pensei nisso, porque eu vou dar um testemunho do que tem acontecido comigo. Eu gostava muito de ler, eu lia bastante. Se você for na minha casa, você vai ver que eu tenho um montão de livros, e todos eles já foram lidos. Eu fazia rascunho dos livros que eu lia. Quando estava montando o sermão, eu me lembrava, falava, puxa, eu li num livro uma vez tal coisa. Aí eu achava aquele livro, eu amava passar a tarde do sábado lá, pesquisando no meu livro, tal. Inclusive o Valmir está com um livro meu, lembrei agora. E eu lembrei porque eu precisava daquele bendito livro e não achei. Está com o Valmir, ele vai me devolver no domingo que vem. Amém, irmãos? Amém. Mas o livro Peregrino, que era o que eu queria aquele livro, porque naquele livro ele fala da feira das vaidades, as distrações das vaidades, e eu procurei o Peregrino e não achei, mas agora eu me lembrei onde ele está, acabei de me lembrar, mas enfim, eu lia e eu gostava de ler, e nos últimos tempos, sabe quantos livros eu li nos últimos 12 meses? Sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi completamente a capacidade de foco e atenção em atividades demoradas. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais ler a Bíblia extensamente. Alguma coisa começa a acontecer comigo e sei lá, é a mesma coisa que está acontecendo com você agora, que faz 5 minutos que não encostou no celular. E começa a dar uma coisa ruim, uma sensação ruim. Não é apenas o fato, parece meio droga, e a gente vai perdendo essa capacidade. Eu perdi a capacidade de assistir jogo de futebol, que era uma coisa que eu gosto. Eu vou para o estádio com a Maria, e quando eu vejo, eu estou mexendo no celular e os caras estão jogando, se bem que o jogo é ruim, né? Eu vou ver o jogo do Atlético, então eu tenho argumento. O jogo é muito ruim, e aí eu mexo no celular, mas eu estou lá no estádio. Tem gente que vai para alguma coisa e grava o que está acontecendo no celular. Então está tendo um show.
Já contei aqui, vou repetir de novo. A Adele está cantando e o cara está filmando a Adele. Tem vídeo da Adele de monte, já não precisa. Mas isso chama-se plasticidade cerebral. As crianças têm mais, os adultos vão perdendo ao longo do tempo. Mas a plasticidade cerebral vai fazendo com que a nossa cabeça se acostume. E hoje a gente está vivendo num mundo dominado por um inimigo, cheio de distração. A nossa cabeça foi condicionada a picos de dopamina, de forma que os vídeos curtos nos alegram. Você não consegue ler um livro, mas eu tenho certeza que você consegue passar mais de hora assistindo reels em sequência. Certo ou errado? Sabe o que é isso? Distração. Se a gente for para a ciência, ela vai falar distração, plasticidade cerebral. Se nós formos para a Bíblia, ela vai dizer principados e potestades, agindo através da distração para desviar propósito e foco. Foi isso que aconteceu com Sansão. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão, porque a distração, irmão, ela não é um ataque frontal. A distração não é um pecado escandaloso. Ela não é um murro que vai dar na sua cara de uma hora para outra. A distração é sorrateira. Ela vai fazendo você perder o timing da coisa. Ela vai colocando você sobre um jugo sem que você perceba. É como aquela ilustração do sapo na panela fervente. É exatamente aquilo. A água é esquentada devagar, devagar, devagar. E a hora que o sapo vê, ele está numa água fervente, ele não consegue sair mais de lá. E ele se pergunta, como foi que eu vim parar aqui? Aos poucos. A distração, o espírito da distração age aos poucos. Foi assim que ele agiu na vida do Sansão. E sabe qual é o problema? Nós estamos falando de ciladas, tá? A primeira cilada é a distração. E a cilada não é o pecado. A cilada é a negligência. Sansão não caiu em pecado. Sansão foi negligente. Sansão começou a caminhar e ele procurava uma esposa. Qual o pecado disso? Nenhum. Sansão era o governador de Israel. Ele tinha propósitos, ele tinha coisas a fazer, ele tinha missões. Mas em um determinado momento da sua vida, ele decidiu que queria uma esposa. Se você for ler e começar um pouquinho antes do 16, que é o que eu estou lendo aqui, você começa lá em Juízes 13 e você vai ver que chega um momento de Sansão que ele fala assim, eu quero casar. E fala para o pai e para a mãe dele assim, eu gostei daquela moça da Filisteia. E a mãe dele fala, puxa vida, não tem ninguém aqui que você pudesse escolher? Tem que ser de lá? Mas era um plano de Deus. Engraçado, né? Deus tinha um plano de destruir os filisteus. E pega o governador de Israel e põe ele para casar com uma filisteia para destruir os filisteus. Mas é Deus. A Bíblia diz que Deus estava fazendo aquilo. E ele vai, e ele casa com aquela mulher, dá tudo errado, o casamento é terrível, na noite de núpcias já dá tudo errado, e ele fica irado, e ele se vinga, e machuca as pessoas, e tal. Mas ele continua com o propósito. E o propósito de Sansão continua sendo encontrar uma esposa. E a distração de Sansão qual é? A distração de Sansão foi, eu vou procurar fora. Eu vou buscar algo que eu acho bom. E ele perdeu o time. Sabe como que eu percebo que ele perdeu o time? Há um lugar, se você pega em Juízes capítulo 16, o versículo 4, diz que Sansão, olha o que está escrito aqui, depois dessas coisas, de todo esse casamento frustrado, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. O vale do Soreque, irmão, era um território intermediário. Na Israel daquela época tinha a tribo de Dan, que era a tribo de Sansão, ele ficava aqui. Aí caminhando para cá tinha o Vale do Soreque, que era uma das bacias mais importantes lá da época, bacias hidrográficas, e para cá tinha a terra dos filisteus. Então lá você tinha o território divino da consagração, aqui nos filisteus você tinha o território pagão, e aqui no meio tinha o Vale do Soreque. Sabe o que é o Vale do Soreque? É uma zona de fronteira. É uma zona intermediária. Sabe onde as nossas principais distrações acontecem? Em zonas intermediárias.
As principais fontes de distração do inimigo para mim e para você não acontecem no território do inimigo. Elas acontecem em regiões intermediárias da nossa vida. Em coisas que são lícitas, em coisas que nós precisamos fazer, em coisas que nós precisamos buscar e nós devemos buscar. Elas não são lá da terra dos filisteus, mas elas também já não são da terra da consagração. Elas são de uma zona cinza. E zonas cinzas são terreno fértil para o inimigo. A distração de Sansão lá com a terra dos filisteus mesmo, com a primeira esposa, não tinha dado certo. O diabo sempre se reorganiza e te arruma uma nova tentação. A nova tentação agora não acontece mais lá na terra do inimigo. Vamos trazer o Sansão para um território neutro. E a Bíblia diz que Sansão apaixonou-se. Em versões mais novas diz que ele caiu de amores por Dalila. Na zona cinzenta. A distração é assim. Ela mora na fronteira do que Deus tem para você e do que o diabo está tentando te levar. E aí, sem que você perceba, você começa a simpatizar com a zona fronteiriça. E logo você está cumprindo o desejo dos príncipes dos filisteus, mesmo que você não seja um deles. Era assim que era Dalila. Dalila não era filisteia, mas ela também não era judia. Ela não era nada. A nossa distração mais grave não é o pecado escandaloso. Pode ser uma tela de celular, um tempo de descanso. Sabe o que a distração fez com Sansão? A distração leva à exaustão da alma. A distração leva à exaustão da alma. Veja o que está escrito em Juízes 16:16. Aconteceu, pois, que... Só vou fazer um parênteses aqui, porque pode ser que tenha alguém que não conhece a história. Então, do Sansão, ele foi lá, fez todo aquele enredo com Dalila, se apaixonou por ela, e os príncipes dos filisteus contrataram Dalila por uma enorme quantia de dinheiro para que ela contasse qual era o segredo da força do Sansão. Que o Sansão era fortão, todo mundo sabe, mas o Sansão era fortão porque ele tinha um segredo. O segredo é que ele era consagrado a Deus. E o fato dele ser consagrado a Deus impedia que ele cortasse o cabelo, que era o segredo da força dele. E ele ficou num joguinho com a Dalila. Não, Dalila, meu segredo aqui é que eu como bastante. Tá. Ficou num joguinho, e ela chamava os filisteus para amarrar ele, para pegar ele, e ele rompia as cordas e tal, e matava todo mundo. Até que um dia a Dalila chega para ele e fala assim: amor, o amor é complicado. Amor, se você gostasse mesmo de mim, você me contava o teu segredo. Mas você já por 3 vezes você me enganou. Você me enganou e não me contou o segredo. E eu estou tão chateado. Aí, Juízes 16:16, Sansão brincando com a distração, foi levado à exaustão da alma. Juízes 16:16. Aconteceu, pois, que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e o molestando, a alma dele angustiou-se até a morte. Isso aqui é o diabo, irmão. O diabo nos distrai a ponto de que a gente fique exausto. Eu vou dar um exemplo para você. Assistir reels do Instagram deixa a gente exausto. Você tem sono, mas não consegue dormir. Pega o celular e começa a assistir os reels, esperando que o sono venha. Você não tem sono, não tem nada, tem reels e tem exaustão. E daí no outro dia você levanta exausto e fala assim: mas eu sou um burro, né? Olha o tempo que eu perdi, podia estar dormindo. Mas é que você não consegue dormir, porque tem outras distrações na tua mente. E você não dorme, você não faz nada, e você está exausto, E o diabo quer deixar você exausto, porque pessoas exaustas não lutam. Pessoas exaustas não lutam. Então a cilada é vencer você pelo cansaço. O diabo nunca vai te dar um tiro. Ele quer matar você a beliscão. Ele quer beliscar você. Porque se te dar um tiro, não resolve. Então eu belisco você, pouco a pouco.
E você fala, mas tudo roxo, nem sei o que está acontecendo. Distrações, levando à exaustão. Sabe qual é o destino do distraído? De todo distraído tem um destino: a cegueira. O destino de um distraído é a cegueira. E essa foi uma das coisas mais tristes que eu li na Bíblia nos últimos tempos. Eu fiquei triste quando eu li isso aqui, porque eu me coloquei no lugar dele, e eu sou ele. Eu fiquei triste porque Juízes 16:20 diz o seguinte: que o Sansão da última vez, quando ele revelou para Dalila o segredo e o cabelo dele foi raspado, e a Dalila acordou ele no meio da madrugada dizendo: ei Sansão, os filisteus vêm aí contra você. O primeiro pensamento dele foi: eu vou sair como eu saí das outras vezes. Mas o final do versículo 20 tem uma coisa que me entristeceu. Olha o que está escrito: e não sabia ele que o Senhor tinha se retirado dele. Não sabia ele que o Senhor não estava mais. É triste. E é o que acontece com a gente. A cegueira, irmão, impediu o Sansão de discernir o Espírito agindo por trás dele. O poder havia se esvaído, mas ele se achava completamente no controle ainda. E aquele que outrora era o libertador escolhido por Deus para tirar o povo da mão dos filisteus, agora, se você vai ler o versículo 21, você vai ver ele girando um moinho, sem propósito, cego e amarrado. Sabe o que fez isso com Sansão? Não foram os filisteus, foi o espírito da distração. Enquanto ele estava focado, ele derrubava, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumenta. Quando ele se distraiu, bastou uma mulher, franzina, para acabar com ele. Eu falei, o tema não é bom. E eu queria agora fazer um corte com você, corte para os dias de hoje. Porque lembre-se, eu expliquei na primeira mensagem, os tempos mudam, as estratégias mudam, as ferramentas mudam, mas o espírito que age por trás é sempre o mesmo. O espírito que tenta derrubar os homens e afastá-los do propósito eterno de Deus é o mesmo. Tem hora que a ferramenta é a Dalila, tem hora que a ferramenta são outras distrações. E eu queria, irmão, aplicar com você hoje, a gente buscar respostas para quais são as nossas Dalilas, quais são as distrações que a gente encontra na zona de fronteira. Porque aqui é fácil, aqui não é difícil. O difícil é resistir tentações na zona de fronteira. E eu listei 5. Eu sempre listo, né? 5 distrações modernas. Só que dentro delas tem um monte de outras. E eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, vai ter que fazer uma série sobre as distrações. Porque tem muito. Tem muito. Mas a primeira e mais evidente, mais óbvia, e que a gente cai igual um pato, é a distração digital. A distração digital a gente cai igual um pato. Mas a gente cai. Sabe qual é o moinho que a gente gira hoje? O scroll infinito do Instagram. E eles descobriram isso. Se você lembra, antes, as redes sociais haviam um recado nela. Antes as redes sociais traziam o seguinte recado: quando você passava ali, via tudo o que aconteceu dos seus amigos, lá embaixo tinha: isso é tudo que há de novo. Lembra disso, não? Quanto tempo faz que você não vê isso é tudo que há de novo? Sabe por quê? Eles perceberam que quando você lia isso é tudo que há de novo, você desligava o celular, colocava ele no bolso e ia embora. Aí eles criaram o conceito do scroll infinito. Você continua rolando para sempre, nunca vai acabar. A rolagem é infinita. E eles passam a sugerir conteúdos para você que não foram mais gerados pelos seus amigos, mas que combinam com você. Sabe o que combina comigo, irmão? Coisa ruim, distração, porcaria. Isso é o que combina comigo.
E eles perceberam isso. Então a rolagem é infinita, de forma que você fica preso. Você é o cara que foi chamado por Deus para ser sal da terra e luz do mundo, girando um moinho numa tela. E eu também sou. Sabe o que isso resulta? Isso resulta em perda de presença. A perda de presença que acontece quando você está num lugar fisicamente, mas não consegue participar daquilo. Você não tem a capacidade de estar naquele lugar com 100% de atenção. Porque a tua cabeça sempre divaga. Então você está na mesa, mas você não está na mesa. Você está no culto, mas você não está no culto. Você está na reunião, mas você não está na reunião, porque você está distraído. Você está sempre em busca de algo que não está onde você está, porque a tua cabeça está condicionada a excluir o infinito. Sabe qual é a segunda distração moderna? A primeira é o digital. A segunda distração moderna, o conflito secundário. O conflito secundário é o diabo fazendo eu e você lutarmos contra carne e sangue. E lembra que eu expliquei aqui da outra vez sobre o piano que toca as cordas sem que ninguém aperte tecla nenhuma? Pois então, são conflitos secundários. O diabo vai colocando corda secundária na tua vida e começa a apertar as teclas e você fala, meu Deus, por que eu estou sentindo tanta raiva do meu marido? E você pode falar assim, eu tenho os meus motivos, e pode ser que até tenha mesmo, mas a luta não é com o marido, a luta não é com a esposa. Quem está apertando essas teclas? Quem está fazendo você olhar para conflitos secundários? Quem está distraindo a sua atenção de coisas boas que estão acontecendo na sua vida, fazendo com que você só olhe para aquilo que está errado? Quem é que está roubando a tua capacidade de enxergar aquilo que é belo e transformando você num amargurado? Distraindo você com picuinhas, fazendo com que você preste atenção enorme em detalhes e não consiga enxergar o todo. Você acha que é simplesmente os detalhes? São distrações secundárias. Secundárias, inclusive. Quer ver uma outra distração secundária, carne e sangue? O ano que vem nós temos uma eleição, irmão. E se o grupo correto ganhar, o nosso país vai para frente. Você preste atenção em quem você vai votar, inclusive, tá bom? Depois não venha me choramingar aqui, dizendo que as coisas estão caras, que não tem picanha para você, que não sei o que tem. Vote certo! E aí o outro diz, não é. Esse aqui é negacionista, esse outro aqui é anti-ciência, não tem cultura, é um chucro, é um burro. E nós ficamos aqui, guerra cultural, batalha. E o diabo, distração, querido. Estou distraindo você. Lembra do videozinho que eu passei aqui? Inclusive, parênteses, a Helena saiu da igreja aqui e falou para mim, desnecessário, viu? Desse jeito ela falou. Desnecessário aquele vídeo. Essas coisas que você está falando, com essa cara, totalmente desnecessário. Eu me senti mal. É porque há dando corda em você. Fica brigando, irmão, defende o lado certo, que o país melhora. Conflito secundário. O terceiro, e esse aqui é o mais grave, eu tenho desdobramentos do terceiro. A distração do lícito. A distração daquilo que é lícito. Porque lembra, a zona de fronteira não é o pecado, não é a terra do filisteu, não é a esbórnia, não é trair a esposa, tomar pinga até cair, não. Não, esses aí o Satanás nem precisa muito. A distração sutil acontece na zona de fronteira. Então, a distração do lícito é talvez uma das mais graves. E eu listei distrações lícitas que estão nos impedindo hoje. Primeira agora é 3.1, tá? 3.1, 3.2.
3.1, o ativismo exaustivo. É a distração da Marta, que a Thaisa falou aqui semana passada. É aquela pessoa que não tem a capacidade de não estar fazendo nada. E eu vou te dizer um negócio, se você não tem a capacidade de não estar fazendo nada, cuidado, viu? Porque Deus, você não é melhor do que Deus. Eu vou dizer isso sem medo de errar. Nem eu também não sou. Deus teve um dia que Ele olhou para as coisas e falou assim, sabe de uma coisa? Isso aqui é muito bom. Aí, parafraseando, né? Agora é minha ilustração aqui. Pegou aquela cadeirinha que desdobra assim na praia, sentou ali, uma aguinha de coco, ficou olhando para o mar. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom demais. Isso aqui é muito bom. Inclusive, ele não só disse que é bom, como ele disse, isso é muito bom. E descansou de todo o trabalho que havia feito. Você não consegue descansar. Você está em busca de algo e o teu valor, você só tem valor para si próprio se você estiver envolto numa agenda extensa, assim, que toma todo o teu tempo. Daí você fala assim, nossa, como é que eu sou importante. Esses dias eu falei para Cícera assim, eu estou com raiva do que eu estou fazendo. Mas por quê? Eu falei, porque eu não consigo mais tirar um cochilo depois do almoço, de 15 minutos. Eu gosto de tirar cochilo depois do almoço, 15 minutos. E não está dando. Eu tenho que comer às pressas. E aí, para alguns fala assim, uau, é o ápice. E para mim não é o ápice, para mim é a tragédia. Eu quero um cochilo depois do almoço. O ativismo é lícito. Mas aí o diabo fala assim, eu vou envolver você em tanta atividade que você não vai conseguir prestar atenção nas coisas que importam. Você é Marta e eu vou sacrificar você. A Marta estava certa, irmão. Desculpa, mas ela estava certa. Tinha um monte de gente na casa, se não fosse ela fazer comida, quem que eles iam comer? Tinha um monte de gente na casa, se não fosse ela organizar os aposentos, eles iam dormir aonde? Ela poderia ter dito isso. O problema não é esse, o problema é que a cilada do ativismo, ela rouba de você a capacidade de olhar que tem outras coisas acontecendo, e você só vê aquilo. É como se a agenda lotada, cheia de compromissos, fosse a bênção. E aí Deus olha para mim e fala para você, tem meu nome aí não? O meu nome está em algum lugar aí? Devocional, tem aí nessa agenda? Leitura bíblica, oração, visita para alguém, cadê? Segundo, 3.2, a obsessão pela longevidade e cuidado com o corpo. Lícito, irmão, cuida do corpo, é bom, a gente é templo do Espírito Santo, é bom cuidar do corpo, mas tem gente que agora ele só cuida do corpo, tem outros que não cuidam do corpo, né? Dá para ver claramente que não cuidam do corpo, mas tem uns que só cuidam do corpo, lícito, necessário, mas aí você vai para o apóstolo Paulo, e eu sempre que eu preciso eu recorro a esse versículo, eu pego ele para mim e aplico. O exercício físico para pouco se aproveita. É bíblico. Isso é o antídoto contra a cilada, irmão. Tem gente que cuida do corpo, mas não cuida da alma. 3.3. A adoração, a estética e a aparência. Tem gente tão distraída com a aparência que ela não vê mais nada. Assim como a Marta conseguia enxergar apenas o seu valor no serviço, tem gente envolvida com a aparência que só consegue enxergar o seu valor na aparência. E aí é um moinho girando. E a pessoa gasta dinheiro, porque também uma coisa eu vou te contar, é caro isso aí, viu? Não é barato. Não é barato cuidar da aparência, não é nem um pouco barato. Aí você passa a se enxergar com base na quantidade de rugas que você tem, as roupas que você usa, se são da moda ou não são. Se você conhece esses últimos procedimentos, quer ver como uma coisa é doida? Você sabia que o turismo para a Coreia do Sul aumentou mais de 1000% nos últimos 7 anos? Pode pesquisar depois, eu não estou inventando os números. A Coreia do Sul teve um aumento de 1000%.
A Coreia do Sul não tem tantas belezas naturais assim. Não tem uma catarata do Iguaçu lá na Coreia do Sul. Sabe qual é o ponto? O pessoal do K-pop começou a ver que aquelas coreanas têm uma pele que, meu Deus do céu. Aí, os procedimentos estéticos na Coreia do Sul são, em média, mais baratos do que em outras partes do mundo. As pessoas estão indo fazer turismo estético na Coreia do Sul. 1000%. 1000%. E o diabo? Creminho. Creminho diabólico. Agora, quando você for passar seu creminho de noite, você pega ele, passa no dedo e fala assim: me perdoa, Jesus. Eu estou brincando, irmão, mas é sério. Eu estou brincando só para dar uma descontraída, porque o assunto é ruim. Mas é cilada. É cilada, sutil, de zona intermediária. 3.4, né? 3.4. Então nós estamos falando de ciladas lícitas. O 3.4 é o excesso de cuidado com a tua família, especialmente no trato com os filhos. E aí você olha para você e pensa assim: eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser um bom pai, se o meu filho tiver uma vida perfeita. E aí você gasta a tua energia, o teu tempo, a tua busca, o teu intelecto, tudo que você tem, a tua vida passa a girar em redor daquela criança. E aquela criança é a criança mais protegida do mundo, aquela criança é a criança mais vigiada do mundo, aquela criança é a criança mais favorecida do mundo. Lá no fundo do teu coração você pensa assim: que as outras crianças da escola tenham inveja dessa criança, porque essa criança, uau, eu vou dar para ela tudo que eu não tive, e a vida dessa criança vai ser maravilhosa. E o diabo olha para você e fala: e é isso mesmo, vai mesmo, vai porque é bom. Mas aí, enquanto você faz isso, eu vou destruindo o teu casamento, né? Porque para o teu marido você não olha mais, para a tua esposa você não olha mais, e eu vou destruindo também o teu ministério, porque você, como é que eu vou na igreja se tem a criança? Como é que eu vou me envolver no ministério se eu tenho que atender a criança? E aí a família passa a girar ao redor da criança. Eu estou usando a criança, tá? Mas você pode escolher qualquer um da família. Eu estou falando de deturpação de relação familiar. Você pode escolher o marido, você pode escolher a esposa, pode escolher quem você quiser. E daí eu estou falando da criança. Tem a criança aqui. Que criancinha maravilhosa. E aí, irmão, às vezes o teu filho é o Satanás no corpo. Só você não vê, entendeu? Porque você está tão cego com aquela criança. Você está cego. Você está cego. Você está achando que você está protegendo a criança, você está destruindo ela. Você está acabando com a vida dela. Você está destruindo o teu casamento junto. Eu vou te fazer uma pergunta. Você que tem filho pequeno, eu estou falando de algo que eu sei, tá? Não estou chutando aqui. Eu tenho vivido isso nos últimos 12 anos. Quanto tempo você não faz uma coisa só com o teu marido, com a tua esposa? Quanto tempo você não imputa frustração para a criança deliberada? Eu estou falando de frustração deliberada, tá? Não estou falando de coisas lógicas. Estou falando assim, eu vou frustrar essa criança simplesmente pelo ato da frustração. Eu só quero frustrar ela. Por exemplo, eu vou chegar em casa e não vou cumprimentar ela primeiro, vou cumprimentar primeiro a minha esposa, eu não vou dar nem atenção para ela. Eu vou contar um negócio para você, se você pode ler na Bíblia depois, eu não estou inventando. Jesus foi esquecido, irmão. Esqueceram Jesus, só lembraram dele 3 dias depois. A Bíblia diz que, como era costume da família dele, eles foram para Jerusalém na época da Páscoa. Passaram a Páscoa, estavam voltando para casa, e depois de 3 dias, Maria olha para José e fala: onde é que está o menino? Aonde está o menino? Meu Deus, o menino! Voltaram. Então assim, não é que eles deixaram ele lá para pegar depois, não, é tipo, meu Deus do céu, onde é que está o menino? Voltaram pegar o menino. E você, irmão,
quase morre se a criança tem que esperar 10 minutos a mais na escola você chegar. O diabo está distraindo você com coisa lícita. Lícita. A distração, 3.5 acho que é. A distração financeira. Você olha para você e pensa assim, eu preciso dar o meu melhor e eu tenho que acabar, vai dar certo. Eu preciso cuidar do meu futuro. Distração financeira. Acabou o meu tempo. 3.76. Esse aqui é o meu, tá? Eu coloquei esse aqui porque esse aqui é o meu. A distração de não fazer nada. O gosto e o apreço exacerbado por não fazer nada. Não faz nada. Ficar sem fazer nada. Eu às vezes falo que eu preciso de um tempo para não fazer nada. E sabe o que o diabo faz quando a gente está fazendo nada? Um monte de coisa. Um monte de coisa. A distração, irmão, 4, ela pode ser emocional. A distração emocional é a pessoa que vive num relacionamento tóxico, como Sansão vivia com Dalila, mas ele não consegue romper com aquilo. Não consegue. Ele vive naquilo e vive, e aquilo machuca ele, a ponto de levar à exaustão, mas ele não sai. Não sai. A distração emocional também pode ser daquelas pessoas que buscam conforto como seu Deus. A pessoa pensa e fala assim, eu só preciso me sentir bem. E tudo que ela faz na vida é para se sentir bem. Aí ela vai arrumar um trabalho, eu preciso me sentir bem. Ela vai arrumar uma igreja, e a igreja ela tem que ser uma igreja que eu me sinto bem, que tenha espaço para as minhas crianças e tenha estacionamento. E a igreja parece um clube, e ela se sente bem. Essa distração emocional, ela resulta no fetiche do consumismo. Lembra que nós falamos aqui esses dias atrás? Aí você, para se sentir bem, você já não consegue mais por conta própria, você precisa de uma distração adicional, e você começa a comprar coisas. E lá no fundo, irmão, isso aqui tudo é distração. É moinho de vento sendo rodado. Então você já busca por prazer, daí você já não consegue mais encontrar o prazer só buscando pelo prazer. Aí você começa a colocar subterfúgios, compra, planos, viagens. Distração. E por último, mas não menos importante, a quinta distração moderna, a quinta Dalila moderna, é a distração da desnecessidade. Isso parece uma palavra errada, né? Eu até fui pesquisar para ver se eu não estava falando uma coisa errada. Não, mas a desnecessidade existe. Sabe qual é a desnecessidade? A distração da desnecessidade? Você fica constantemente procurando o preço do petróleo. Aí você fala assim, eu preciso saber do preço do petróleo. Calma, por que você quer saber do preço do petróleo? Ah, é importante, né? É aquela pessoa que ela sabe tudo, ela sabe todas as notícias, ela navega em todos os assuntos, tudo interessa a ela, é a desnecessidade. É uma mente inquieta, é uma confusão mental que nunca acaba. Eu falei do petróleo porque aqui ninguém deve mexer com petróleo, mas quanto está o barril do petróleo, irmão? 60 e poucos dólares. Você busca tudo, você quer saber tudo. E sabe como o nosso cérebro, acho que já é uma mudança genética, ele não é mais acostumado com isso? A Microsoft, anos atrás, criou uma câmara que é conhecida como o lugar mais silencioso do mundo. Os decibéis são negativos lá. A Microsoft criou essa câmara, e ela criou junto com a câmara, que é para testar os produtos dela, não tem nada a ver com sociologia ou comportamento humano, é para testar os produtos. Mas ela criou a câmara, e ela criou, depois que ela percebeu que aquilo era desconfortável, ela criou um desafio. Há um desafio em curso na Microsoft. Fazer com que uma pessoa fique 1 hora dentro da câmara mais silenciosa do mundo. 1 hora, sentado numa cadeira. Depois pesquise aí. Agora não, porque você está proibido de mexer no celular. Depois, você coloca no teu celular a câmara mais silenciosa do mundo da Microsoft. É um lugar com umas espumas assim, na parede tem uma cadeira lá no meio. E você tem que ficar 1 hora sentado lá.
Pasmem, o máximo conseguido até hoje foi 55 minutos. Nunca ninguém conseguiu ficar 1 hora sentado na cadeira em silêncio absoluto. Sabe o que isso significa? Confusão mental instalada, desnecessidade. Depois de alguns minutos dentro da câmara, diz que você começa a ouvir os seus batimentos cardíacos e o sangue fluindo pelas tuas veias. Qualquer movimento que você faz, você escuta o barulho dos seus ossos. O teu cérebro começa a entrar em total desespero, de forma que você começa a ter vertigem, crise de pânico e ansiedade, em poucos minutos. Eu, quando vi os resultados do teste, eu pensei, falei, isso aqui é a sociedade moderna, cheia de desnecessidade. Sabe o que eu tenho feito, irmão? Vez por outra eu paro para orar, e a minha oração não tem nenhuma palavra. É um mero exercício em ficar em silêncio, esperando que Deus me fale alguma coisa. Eu não peço, eu não digo, eu não canto uma música, eu não nada. Posso te dizer? É ruim. Mas aí eu sempre penso em Deus falando para o povo de Israel: aquietai-vos. Para. Você está com a cabeça muito distraída. Você está com a mente muito acelerada. Você está tentando me encaixar em coisas que eu não estou. Você está caindo igual um pato na cilada da distração. Tem um monte de arma, irmão. Eu listei algumas aqui. Nós poderíamos ficar fazendo uma série sobre a distração. O que Deus está chamando a mim e a tua atenção hoje é: cuidado com as zonas intermediárias. Cuidado com o teu trabalho. Cuidado com a tua família. Cuidado com a tua busca por informação. Cuidado com a forma como você enxerga as coisas, porque o diabo está distraindo você. Daqui um pouco você não consegue mais ficar 1 hora em silêncio esperando eu falar alguma coisa. Você vai entrar em desespero. Vai entrar em desespero. Hoje, eu gostaria de conclamar você a uma oração conjunta. Que Deus, através do Espírito Santo dele, distribua para nós o dom do discernimento. A capacidade de discernir um espírito talvez seja uma das coisas que mais a gente precisa hoje. Que o Espírito Santo comece a soprar no teu ouvido e falar: olha, isso aqui é cilada, hein? Você não está lá na terra dos filisteus ainda, mas isso aí é cilada, cara. Olha, cuidado, esse negócio que você está fazendo lícito aí, cilada, cara. Olha ao redor, dê um passo para trás e veja o todo. Mais do que isso, que o Espírito Santo nos dê a força necessária para identificar a cilada, repreender ela em nome de Jesus e passar pelo meio. Há uma luta em curso, irmão. Há uma luta em curso. Nós não estamos falando de problema, nós estamos falando de porrada. Há uma luta em curso, que se eu e você não prestarmos atenção, a gente vai sucumbir. O fim de Sansão foi trágico. A Bíblia termina dizendo que ele, quando cai em si, pede a Deus para lhe dar uma última oportunidade. Amarra os braços, fica de forma que ele consiga alcançar as colunas do templo, onde estavam fazendo uma festa para celebrar a desgraça dele. Em um determinado momento da festa, ele derruba aquelas colunas e mata todos que estavam lá dentro. E a Bíblia diz que Sansão matou mais homens na sua morte do que na sua vida, mas ele também morreu. Não espere morrer, irmão. Não espere ficar cego girando um moinho.
Tome atitudes práticas hoje. Ore a Deus, peça discernimento. Ore a Deus, peça força, peça estratégia, peça graça. Que você vença os moinhos modernos. O espírito continua o mesmo. A estratégia mudou, mas o espírito é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Que Deus tenha piedade de mim e de você. Amém? Fique de pé, vamos orar. Pai, a gente vive, Senhor, na zona de fronteira, Senhor. Doce Espírito, meu alimento. Há tanta necessidade do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu preciso tanto do discernimento do Senhor. Eu tenho gerado moinhos, Deus, na minha vida sem perceber. E o Senhor me chamou para ser um proclamador do Evangelho, da Tua graça, sal e luz da terra, Deus, não para ser um girador de moinho. Por isso, no nome de Jesus, Deus, nós juntos como igreja hoje pedimos, dá o discernimento, Senhor Deus, para nós. Nos dá a capacidade, Deus, de discernir ciladas, astutas ciladas. Nos dá a capacidade, Senhor Deus, de enxergar a força espiritual agindo por trás das coisas, que a gente não fique limitado, Deus, no que a gente vê, toca, sente, mas que a gente não perca a capacidade. Nos dá a capacidade, Deus, de ver as nossas cordas vibrando, para repreender, para clamar pelo Teu sangue. Orai de a gente precisa, Deus, a gente precisa. Sem o Senhor a gente não consegue. Sem o Senhor a gente não consegue. Repreende, Deus, todo espírito distraído nessa manhã. Repreende toda mente confusa. Orai, repreende, Deus, e nos dá um espírito de paz, de graça, de harmonia, de tranquilidade, uma mente que consegue ouvir o Senhor para além das distrações, em nome de Jesus, amém.